Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13, a vocação de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, vamos ler do versículo 9 ao versículo 13, a vocação de Mateus, e ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se, juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos dentro de um propósito de médio e longo prazo, de 1 ano e meio, de fazer 70 mensagens, com o propósito de consolidar os 12 e treinar os 70. Seguir os passos de Jesus dentro do seu ministério, dentro do seu ensinamento e como ele nos ensinou a segui-lo. A primeira mensagem nós vimos o início do ministério de Jesus, os primeiros discípulos se aproximando de Jesus e sendo chamados. Nós vimos o início, os 5 primeiros discípulos. E hoje nós vamos ver um discípulo em especial. Vamos falar sobre Mateus, que também pode ser chamado de Levi. Mas antes eu queria passar algumas informações. O tema de hoje é segue-me. Diga comigo, segue-me. Diga de novo, disse-lhe Jesus, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quando nós vamos ver as etapas que os discípulos viveram com Jesus, como é que foi esse relacionamento de Jesus com os discípulos, com os primeiros discípulos, com os 12, com os 70 e com a multidão, nós vamos encontrar 3 etapas para que os discípulos cheguem ao relacionamento íntimo com Jesus. Havia muitas pessoas que conheciam Jesus, havia muitas pessoas que seguiam Jesus, havia uma multidão que ouvia as mensagens de Jesus, mas da multidão vai diminuindo o número de pessoas que tinham intimidade com Jesus. E o nosso propósito no discipulado, e o nosso propósito espiritual é ter intimidade com Deus. E quando nós vemos estas 3 etapas, a primeira etapa, ela é muito simples. Na primeira etapa, eles simplesmente criam nele como o Senhor Cristo, sendo Cristo e sendo seus companheiros mais próximos em eventuais festividades. Quando Jesus começa o seu ministério e os seus primeiros discípulos começam a se aproximar e andar com ele e seguir a Jesus e ouvir a sua mensagem, os primeiros discípulos, eles viviam no primeiro nível, diga, o primeiro nível. O primeiro nível que esses discípulos tinham com Jesus era bem informal. Eles encontravam Jesus de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês. Encontravam em ocasiões especiais, em uma festa de casamento, quando foram subir a Jerusalém. Então eles tinham um contato mínimo com Jesus.
Era um contato mínimo. Eles já tinham sido chamados, já caminhavam com Jesus, ouviam a palavra de Jesus, mas o seu relacionamento era apenas do começo, era muito superficial. De vez em quando eles se encontravam em uma festa para cumprir o mandamento, subir a Jerusalém. No momento em que Jesus sai de um local para ir a outra cidade, eles acompanham. É bem simples, bem superficial. Eles apenas criam nele como sendo o Cristo. Agora, na segunda etapa, diga a segunda etapa. A comunhão com Cristo assume uma forma de mais presença, de uma presença mais contínua, em tempo integral, ou ao menos abandono das ocupações secundárias, habituais. Esta segunda etapa já é mais excepcional e raros. São as etapas daqueles que colocam Jesus como prioridade, abandonam as suas redes, os seus trabalhos diários para seguir Jesus. Não são muitos. São casos excepcionais e raros. Mas o importante é que a gente entenda é que eles estavam em comunhão com Jesus diariamente. Na primeira etapa, era só ocasional, em uma festa, em um encontro, em um momento importante, em uma viagem. Agora, no segundo nível, na segunda etapa de intimidade dos discípulos com Jesus, já é diário. E eu quero, antes de passar para a terceira, eu quero te perguntar, como é que está o nível? Em que etapa você está no seu relacionamento com Deus? Você pega a sua Bíblia apenas de domingo? Você ouve a palavra de Deus apenas no domingo? Você canta, adora e ora apenas em uma festividade, quando a igreja se reúne para um grande evento? Ou você já está no segundo nível? Todos os dias você dobra os seus joelhos e ora a Deus. E agradece a Deus por cada dia. Todos os dias você ora, você abre a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus e aprende mais sobre a doutrina de Deus. São os níveis, são as etapas que cada um de nós podemos viver. Os discípulos passaram pela primeira e passaram pela segunda. A terceira etapa, o terceiro nível, já é um nível mais completo. Diga, a terceira etapa. Os discípulos entram no estágio final e mais elevado quando foram escolhidos por seu mestre dentre toda a multidão de seus seguidores e formam um grupo seleto para serem treinados. Esse importante evento não ocorreu até que todos os membros já tivessem convivido por algum tempo com Jesus. Quando nós vemos Jesus iniciando o seu ministério, e as pessoas começam a se aproximar. Algumas pessoas são apresentadas a Jesus. E Jesus passa por alguns lugares e chama, vem, me segue. Vai se formando um grupo. Vai crescendo esse grupo. Até que tem uma grande multidão em volta de Jesus. Mas nós temos que saber que tipo de discípulo nós queremos ser. Um discípulo no meio da multidão? Um discípulo no meio da multidão que uma vez por semana ouve a palavra de Deus, que uma vez por mês participa de uma vigília, de um momento de oração e de intercessão, em um momento ocasional de festa, ou nós estamos diariamente, ou nós somos aqueles discípulos já em que Jesus nos chama pelos nomes, que nos chamou, que nos separou e que nos escolheu. Eu fiz a pergunta no meio e gostaria de repeti-la para você. São 3 as etapas para que os discípulos cheguem ao relacionamento íntimo com Jesus. Em qual destas 3 etapas você está? Qual é o seu nível de intimidade com Deus? É semanal? É mensal? Você está no primeiro nível, na primeira etapa? Ou você está no segundo nível, na segunda etapa? É diário. É todos os dias. Sem Jesus não dá, como cantamos, como adoramos. Sem Jesus não dá. Ou você está no terceiro nível. Você não só é um discípulo que faz parte da multidão, mas você é um discípulo que anda
que foi chamado, mas que acima de tudo foi escolhido para fazer parte da equipe dos 12 ou para fazer parte da equipe dos 70. Qual é o seu nível? Em qual etapa você está? Nós temos que entender que quando Jesus, ele chama essas pessoas deveriam ser testemunhas de Cristo no mundo após a sua partida. Então eles não poderiam simplesmente saber das coisas de forma superficial. Eles tinham que conhecer a Cristo, conhecer a obra de Cristo, saber tudo o que Cristo fez, como Ele fez, qual foi o motivo que Ele fez. Eles tinham que estar prontos para aprender, para quando Cristo subisse aos céus, eles seriam os responsáveis para que pudessem ensinar todas as nações. Nós estamos em um período de treinamento e nós temos que estar muito atentos. Temos que buscar vencer cada etapa até chegar no terceiro nível. No terceiro nível e no nível mais íntimo de Jesus, do nosso Deus. Em alguns casos, a primeira e a segunda etapa podem ter ocorrido simultâneas. Tem algumas pessoas que conheciam Jesus e tem outras que foram chamadas, mas elas só entraram no terceiro nível depois que andaram um período com Jesus. Depois que tinham um período de caminhada e de intimidade. Só depois de um longo período em que Jesus conheceu eles, andou com eles, é que Jesus separou para formar o grupo de 12 e o grupo de 70. Jesus não começou o seu ministério formando um grupo de 12. Em 3 anos e meio de ministério de Jesus, Jesus separa os 12 com aproximadamente 1 ano e meio. Ele não escolheu qualquer um. Ele não escolheu de qualquer jeito. Ele andou, ele caminhou, ele ensinou. E aqueles que iam seguindo, iam se firmando, aqueles que tinham um compromisso maior, aqueles que iam rompendo os níveis e as etapas, e chegaram ao segundo nível, foram separados para o terceiro nível. Mas eu queria que você entendesse que estas pessoas, elas deveriam ser testemunhas de Cristo, como eu falei, no mundo após a sua partida. Era o dever peculiar deles transmitir ao mundo um relato fiel das palavras e atos de Jesus. Por isso Jesus, ele leva muito a sério o ensinamento. Ele leva muito a sério o treinamento dos 12 e dos 70. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós achamos que Jesus simplesmente veio a essa terra para morrer na cruz. E esta é uma visão muito pequena. É uma visão muito religiosa. Porque Jesus não veio para morrer na cruz, ou só para morrer na cruz. Porque senão, ele teria aparecido já grande, e em seguida já teria ido para a cruz. Mas Jesus, ele teve que ser gerado, ele nasceu, ele teve que crescer, se desenvolver. Ele teve que cumprir o seu chamado e a sua missão, e depois morrer e ressuscitar. Podemos resumir que Jesus tinha 2 grandes missões aqui nessa terra. A primeira era de treinar os seus discípulos, e a segunda, de morrer na cruz. Quando vemos Jesus em João 4,34, ele está explicando aos seus discípulos, depois que ele fala com a mulher no poço, com a mulher samaritana, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar, diga, consumar a sua obra. Então em João 4, versículo 34, Jesus está falando sobre a sua missão, que é obedecer o Pai e consumar, terminar a sua obra. Esta é a primeira vez que aparece a palavra consumar. Terminar a sua obra. Jesus falando de fazer a sua obra, obedecer o Pai e consumar a sua obra, realizar o seu trabalho. Nós vemos também em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Este texto de João 17:4 é a oração intercessória.
É Jesus orando pelos seus discípulos. E nesta oração ele fala que ele consumou a obra. Que obra é esta, se ele ainda não tinha ido para a cruz? Era a obra de ter separado, de ter doutrinado pessoas para continuar o cristianismo depois que ele ressuscitasse e subisse aos céus. Jesus deixa bem claro nessa oração que ele terminou o seu trabalho, que ele consumou o período de ensinamento e treinamento dos seus discípulos, dos 12, dos 70 e de uma multidão. E depois nós vamos ver a terceira vez esta palavra em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Diga, está consumado. Isso significa que se você é discípulo de Jesus e segue os passos de Jesus, você tem uma vida para viver neste lugar. Você não está neste lugar e foi enviado a esta terra simplesmente para passar um período, mas você veio a este lugar e você nasceu para viver, para crescer, para amadurecer, para conquistar, mas com duas grandes missões. Primeiro, ensinar, doutrinar os seus filhos. Ensinar e doutrinar as pessoas. Formar uma equipe como Jesus formou, uma equipe de 12, uma equipe de 70. Levantar uma multidão de adoradores ao Senhor. E a terceira, ir para os céus. Diga, eu tenho uma obra, como Jesus teve. O cuidado e o esmerado ensino dos discípulos assegurou que a influência do Mestre no mundo deveria ser permanente, que seu reino deveria ser fundado sobre a rocha da profunda convicção indestrutível na mente de poucos, não na areia movediça das impressões superficiais, imperceptíveis da mente de muitos. O que isso significa? Que Jesus preferiu separar um grupo de 12 e um grupo de 70 e trabalhar uma pequena multidão, ensinando de uma forma bem intensa e bem profunda, para que este grupo pequeno tivesse a palavra da verdade. Porque se ele tivesse focado na multidão, com certeza o cristianismo não teria chegado até os nossos dias. Seria apenas um evento passageiro, que não mudaria a vida nem daquelas pessoas que estavam vivendo próximo dele, nem das nossas vidas, das gerações futuras. Por isso, nós temos que ter como prioridade viver a verdade da palavra, e primeiro, viver, e segundo, ensiná-la, e terceiro, ir para o céu, morar com Cristo. Quando nós vemos os humildes pescadores da Galileia, eles tinham muito a aprender antes de corresponder satisfatoriamente às elevadas exigências. Na ocasião de seu chamado, eles eram excessivamente ignorantes, de mentes limitadas, supersticiosos, cheios de preconceitos judaicos, concepções errôneas e anomizade. Tinham muito a mudar em relação ao que era mal, assim como tinham muito a aprender sobre o que era bom. Mas eles eram lentos para aprender, quanto para desaprender o que era inconveniente. Nós vimos semana passada, nós terminamos a mensagem da semana passada, tendo uma visão bem realista de quem eram os primeiros discípulos de Jesus, e que eles não eram super-homens, eles não tinham uma fé extraordinária, como nós pensamos. Eles eram homens simples pescadores, que conheciam Jesus, que foram chamados e que começaram a caminhar em volta de Jesus e aprender a palavra da verdade. Que a única coisa que eles tinham era um coração bom e uma fé pequena. E esta fé simplesmente os aproximava de Jesus. Eles não eram grandes homens, eles não eram intelectuais, eles não estavam preparados, eles não tinham uma grande fé. E Jesus, ele teve que trabalhar cada um dos seus discípulos.
Eles eram pessoas boas. E imagine uma terra boa, só que uma terra dura, que ia ter que ser arada, ia ter que ser preparada, para depois receber a semente e produzir bons frutos. Então todos os discípulos, eles iam ter que ser ensinados, doutrinados. E além de aprender a verdade do Evangelho, o mais difícil é que eles iam ter que desaprender muitas coisas. Muitas coisas que eles achavam que era certo, mas era mentira. Muitas coisas que eles achavam que era religião, mas era superstição. Muitas coisas que eles achavam que era verdadeiro, eles viam que não fazia diferença nenhuma na vida deles e que não trazia resultado nenhum. Por isso, nós estamos com esse propósito. E a primeira mensagem foi: achamos Jesus, vem e vê. Nós falamos sobre os primeiros 5 discípulos que foram atrás de Jesus, seguiram Jesus, que foram apresentados a Jesus, que começam a caminhar com Jesus. E hoje nós vamos ver sobre 2 discípulos. Nós vamos começar a ver sobre Pedro e depois sobre Mateus. E o propósito de hoje é: segue-me. É Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Temos consciência de que há alguns níveis de relacionamento. E nós temos que aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus. Temos que crescer a nossa intimidade com Deus em oração, em intercessão, em adoração, frequentando a casa do Pai, buscando a casa e a presença do Pai, fazer e obedecer a palavra de Deus e cumprir a nossa missão, que é ensinar e doutrinar os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós temos que ter consciência que aqueles discípulos, eles eram a início e a princípio discípulos de João, mas eles ainda eram muito novos e inexperientes. A sua fé só tinha uma coisa de bom: os levava para próximo de Jesus. E nós concluímos dizendo: será que a nossa fé não está no mesmo nível? Será que a nossa fé não está ainda neste nível de simplesmente nos levar para estarmos próximos de Jesus? Será que nós não temos ainda muito a crescer e a nos desenvolvermos, a amadurecermos como uma laranja madura, doce como mel e desejada? Será que nós ainda não precisamos continuar uma longa caminhada, e uma longa caminhada próximo de Jesus? Queria, para ressaltar bem isso, falar sobre Simão Pedro. Em Mateus 4,19 diz: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta é a palavra de Jesus para Simão, para Pedro. Estas palavras mostram o grande fundamento da fé, desejando não somente ter discípulos, mas ter consigo pessoas que pudessem treinar para fazer outros discípulos. Preste bem atenção no que Jesus diz para Pedro quando chama, e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus chama Pedro, Jesus não está simplesmente chamando Pedro para estar junto com ele, andar junto com ele, para ter mais um ao seu lado, e para ter uma multidão do seu lado. Jesus chama Pedro e diz, vinde após mim, porque eu farei de você um pescador de homens. Quando Jesus nos chama, não é simplesmente para sermos mais um no meio da multidão, mas é porque Jesus quer nos preparar para sermos pescadores de homens. Ganhar outras pessoas, treinar outras pessoas. Não é simplesmente me segue por seguir, frequente a igreja por frequentar, ouça a palavra de Deus por ouvir. Não, é para uma mudança, é para uma transformação, é com um propósito, é com um objetivo, é com uma missão. Segue-me, segue-me, e eu farei de você um pescador de homens. Mas quando nós vemos isso, nós vemos o desejo de Jesus.
o seu desejo, o seu objetivo. Não simplesmente ter pessoas ao seu lado, seguidores, mas ter pessoas que estão dispostas a aprender a pescar, que estão dispostas a aprender e a viver a verdade do Evangelho, a serem pescados e a pescar outras pessoas, ganhar vidas, transformar famílias, restituir famílias, desejando não somente ter discípulos, mas ter consigo pessoas que pudessem treinar para fazer outros discípulos, para lançar a rede da verdade divina ao mar do mundo e para aportar nas margens do reino divino uma grande multidão de almas de crente. Trata-se de uma religião universal. Jesus vai preparar cada um dos seus discípulos não para viver uma religião judaica, não para viver uma religião de placa, mas para viver a verdade do reino, que é ir a todas as nações. E para isso, cada um dos discípulos, cada um de nós, temos que ser libertos, temos que nos libertar da religião, da tradição, da cultura local, para podermos cumprir a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos Simão, ele recebe o chamado de Jesus. E para que você entenda, Jesus estava ministrando a palavra na beira, na margem do rio. E havia uma grande multidão. E ele pede para Pedro se ele podia entrar no seu barco. E ele entra no barco de Pedro e ele ministra a palavra de cima do barco de Pedro para a multidão que estava na margem. E termina a mensagem, Jesus dá uma ordem para Pedro. Porque Pedro tinha passado a noite toda e não tinha pescado nada. E Jesus fala para ele, olha, entre nas águas, avance com o seu barco e lance a rede. E Pedro obedece. Ele entra novamente nas águas, mesmo tendo passado a noite toda pescando e não pescando nada, não alcançando nenhum resultado. De manhã ele empresta o barco para Cristo, a mensagem termina, Jesus libera uma palavra profética para ele, ele obedece. Ele entra nas águas, lança a rede e tem uma grande pescaria. E aí ele pega e vai aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. É aí que Jesus o chama. É aí que Jesus libera esta palavra. E disse-lhe, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas sabe qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Pedro é tão grande e tão importante quanto o chamado de Jesus. A resposta de Pedro diz para que Jesus se retirasse. Ele se joga aos pés de Jesus, adorando Jesus. E quando ele se lança aos pés de Jesus, adorando Jesus, ele fala, Jesus, se retire de mim, porque eu sou um pecador. Imagine Jesus chamando Pedro. Imagine Jesus te chamando, depois de um grande milagre. E você se joga aos pés de Jesus. E esta atitude significa que você se rende, que você o reconhece, que você o adora. Mas em seguida Jesus ouve as palavras de Pedro dizendo, Jesus, se retire de mim, porque eu sou um pecador. Esta é a mistura da religião com o misticismo. Esta é a mistura do natural com o sobrenatural. Esta é a mistura do sagrado com o profano. Nós vemos na palavra de Pedro a confissão, a adoração, a gratidão por um milagre não merecido. Mas nós também vemos um esvaziamento. Ele quer que Jesus fique longe dele. Porque Jesus é tão especial, é tão sagrado, é tão santo, que é melhor ficar longe de Jesus. E ele fala, Jesus, se retire de mim, porque eu sou um pecador. No sentido que ainda há algo no coração que o incomoda. Ainda há um pecado que não foi vencido.
Por mais que ele ouviu as palavras de João Batista, arrependei-vos, por mais que houve o batismo nas águas, ainda havia coisas, havia ainda pecados, a lembrança do pecado que o incomodava. E nós, se você quer andar com Cristo, você vai ter que vencer isso. Você vai ter que vencer cada uma dessas etapas. Com certeza, quando Jesus te chama, nós nos rendemos. Quando Jesus faz um milagre, nós nos prostramos e o adoramos. Mas o especial, o sobrenatural, se manifesta a santidade, o amor, a misericórdia. Que o nosso coração fica uma mistura de sentimentos, de religião, de religiosidade, de misticismo. Eu fui chamado, mas eu não quero que o Senhor fique perto. Eu fui chamado, mas fique para longe de mim. Porque eu sou pecador. Quando nós vemos Pedro falando isso, Jesus em seguida dá uma resposta muito importante a ele. Jesus diz a ele: não temas, não temas, não temas. Diga para você mesmo: não temas. De agora em diante serás pescador de homem. Muito impressionado com um conhecimento sobre-humano revelado na grande pesca, Pedro considera por um momento que Jesus é um sobrenatural, e tal fato o leva a concluir que não é seguro estar próximo dele, especialmente tratando-se de um pobre mortal pescador. Este estado de consciência mostra quão incapacitado era Pedro para ser um apóstolo de um evangelho que exalta a graça de Deus, dirigida até mesmo aos maiores pecadores. Nesta frase, no chamado, nós vemos o quanto Pedro ainda era incapaz e não estava nada preparado para ser um discípulo, depois um apóstolo e levar o evangelho com o propósito de evangelizar os mais necessitados e os maiores pecadores. Mas Jesus dá uma palavra: não temas. Muitas vezes o Senhor já te chamou e você vê o sobrenatural de Deus, você fica espantado, você fica com medo, fica com receio, e você olha o sobrenatural de Deus, a santidade de Deus, que constrange o nosso pecado, o nosso interior, as nossas falhas. Mas Jesus, Ele diz: não temas. Não temas, porque eu farei de você um pescador de homens. Na antiguidade, todos os homens, quando receberam um anjo ou o Senhor, eles diziam: certamente eu vou morrer. Porque eles tinham medo de Deus. Eles tinham medo do anjo do Senhor. Gideão mesmo disse: eu vou morrer. Todos eles tinham medo. E Pedro tinha isso ainda dentro do seu coração. E nós, muitos de nós ainda temos isso. Uma mistura de santo com profano. Uma mistura de um chamado com o desejo de se retirar. Muitos de nós sentimos o amor que atrai, mas o medo que nos afasta. Mas Jesus diz: não temas, porque de certo farei de você um pescador de homens. Quando nós vemos os discípulos sendo chamados, nós vemos os 5 discípulos. Hoje estamos trabalhando as etapas, estamos trabalhando a palavra consumado, e a vida de Pedro, o seu chamado, e esta mistura de sentimentos, e Jesus dizendo: não temas, porque eu farei de você um pescador de homens. Nós vemos que todos eles eram pessoas boas, mas totalmente despreparados. Mas uma coisa se destaca no meio destes muitos problemas, e grandes problemas que todos eles tinham. Nós podemos encontrar na vida de todos os discípulos de Jesus algo muito especial. Assim como Abraão, eles deixaram as suas redes. Assim como Abraão deixou a sua casa, a casa do seu pai, deixou a sua família, a sua parentela, deixou aquela terra para obedecer a Deus. Todos eles tinham o desejo
de seguir e obedecer a Jesus. Eles se viam como um Abraão, deixando tudo para trás e seguindo Jesus. Preste muita atenção, porque nós vamos ver algo que se destaca na vida desses discípulos. E é algo que deve se destacar na minha e na sua vida. Com todas as imperfeições, que eram tanto numerosas como grandes, estes humildes pescadores da Galileia tinham, no início da sua carreira, uma grande virtude. Diga, uma grande virtude. Amém. Que os distinguia. Embora esta pudesse coexistir com muitos defeitos, é a principal virtude. Diga, é a principal virtude. Amém. Da ética cristã. É a precursora para se alcançar as maiores realizações. Eles eram incentivados pela devoção a Jesus e pelo reino divino, que os tornou, diga, que os tornou capazes de qualquer sacrifício. Eu quero que você entenda que hoje, quando se fala de ser pastor, todo mundo fala: você quer ser pastor para ficar rico? Ou eu estou enganado? Mas eu queria que você pensasse nos primeiros discípulos. Imagine João Batista, às margens do Rio Jordão. Um jovem pregador, que se levantou como profeta de Deus, trazendo uma palavra dura, uma palavra louca. Uma multidão vai conhecer João e ouvir a sua doutrina. A doutrina do arrependimento, do batismo nas águas, mas que viria aquele que era maior e que batizaria com o Espírito. Israel toda desce para conhecer João e ouvir a sua doutrina. Muitos voltam do mesmo jeito que foram, vazios, sujos, pecadores e críticos, murmuradores. Mas um grupo começa a se formar, de apenas alguns homens. E quando Jesus é batizado, os céus se abrem. João Batista diz: este é daquele que eu falei, este é aquele que eu falei, este é aquele que eu anunciei. Porque os céus se abriram e desceu sobre ele como uma pomba o Espírito de Deus. Este é aquele que eu falei, que vos batizará com o Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus tinha para oferecer? Jesus tinha dinheiro? Jesus tinha poder? O que Jesus tinha para oferecer? Mas nós vemos como Abraão, que ouviu a voz de Deus dizendo: deixe a casa do teu pai, saia do meio da sua parentela e dessa terra, e comece a caminhar para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão ganhou com isso? O que esses discípulos que estão atendendo o chamado estão ganhando com isso? Eles simplesmente estão seguindo um homem que tem alguns discípulos e que não tem nada a oferecer. Nada a oferecer. Por isso, isso me destaca muito aos olhos e gostaria que você abrisse muito os seus ouvidos. Porque assim como Abraão, a princípio não ganhou nada para obedecer a Deus. Assim como esses primeiros discípulos não tinham nada para ganhar e Jesus não tinha nada para oferecê-los, simplesmente um chamado: vem e me segue. Eles não eram gananciosos. O foco deles não era dinheiro. Todos eles tinham algo em comum. E a principal virtude para alcançar as maiores realizações, que é a capacidade de fazer qualquer sacrifício. E eu queria te perguntar: qual é o sacrifício que você tem feito? Qual é o sacrifício que Deus tem te pedido?
Qual é o sacrifício que você tem feito? Porque quando eu olho para a história da Fonte de Vida, esses 18 anos, e olho lá para o começo, vejo o apóstolo Gerson, há 18 anos atrás, um novo pastor, sem muita experiência, sem igreja, sem dinheiro, sem nada para oferecer, mas ele começa a chamar algumas pessoas e a se reunir com algumas pessoas com o propósito de aprender a doutrina de Cristo, a palavra de Deus que liberta e que cura. E as pessoas começaram a se reunir, e aquele grupo começou a crescer. E nesses dias, como foi anunciado, foi comprado o 4º terreno para construirmos a 4ª igreja, e esta em especial a igreja sede, que vai ser a maior, provavelmente para 600, 700 pessoas. Hoje alguns podem olhar para a Fonte de Vida e falar, é um bom negócio, porque deu certo, está dando certo, Deus tem abençoado. Hoje é fácil, muitos querem aparecer, muitos querem ser pastor, muitos querem ser pregador, muitos querem ser levitas. Mas estes homens, eles não foram, porque Jesus não prometeu nada, não tinha nada a oferecer a eles. Eu gosto muito de lembrar, também quando eu comecei a ministrar a palavra em Mogi, em Suzano, sem dinheiro, começando a vida, com muitas dificuldades, e começa a chamar as primeiras pessoas, sem ter nada para oferecer. E alguns começam a seguir, e começam a entender, e começam a viver, e as coisas vão acontecendo. Por isso eu gostaria de destacar isso aqui. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Hoje a Fonte de Vida é uma igreja bem estruturada. Hoje nós sabemos que o cristianismo tem muito a oferecer, e que a Fonte de Vida também é uma porta de oportunidade para aqueles que querem a verdade. Mas a grande questão é, você é capaz de fazer algum sacrifício? Qual é o último sacrifício que você fez? Eles se sentiam como Abraão. E você se sente como quem? Como Abraão ou como Ló? Eu vou para as Campinas Verdes. Qual é o sacrifício que você tem feito? Que você possa ter esta virtude. Ainda que você, como eu, tenha muitos e grandes defeitos, que no meio destes muitos defeitos, possa ter em você e em mim a virtude, a principal virtude, para alcançar grandes conquistas, que é a virtude para ter coragem, que o te torna capaz a fazer qualquer sacrifício. Esses discípulos fizeram muitos sacrifícios. E muitas vezes nós queremos ser discípulos especiais, sem fazer sacrifício nenhum. Qual é o sacrifício que você fez? Você está disposto a abrir mão do quê? Por este evangelho. Você está disposto a sair da onde para seguir Jesus? Que sacrifício você pode fazer esta semana, este mês? Diga comigo, segue-me. Amém. Disse-lhe Jesus, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. São 3 as etapas de intimidade, que você possa alcançar a segunda e a terceira etapa de intimidade com Deus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga, o Senhor vai me escolher. Vença todo medo, toda limitação.
Não tenha medo das coisas espirituais, sagradas. Não tenha medo de Deus. Fale com Deus face a face. Eu vejo isso ainda muito no meio do povo. As pessoas têm medo do pastor. Tinha uma menina, não sei se ela está aqui. Logo que ela veio há um ano atrás, ela tinha um medo de mim. Aí eu sei que eu estava no corredor e as pessoas estavam falando, pastor, ela tem muito medo de você. Aí ela passou do meu lado e ela chorou, ficou quase uma semana chorando. Chorou de verdade mesmo. De verdade, chorava de pânico. Eu sei que o pastor é feio. Mas ela chorou muito. E muitas vezes nós temos medo do sagrado. Nós temos medo da intimidade com Deus. Porque falaram tanto que Deus é um Deus carrasco, que está com um chicote e que quer mandar você para o inferno. Que você tem medo de Deus. Você tem medo da intimidade com Deus. Você tem medo das coisas sagradas, do sobrenatural. Jesus diz, não temas. Não temas. Jesus ele vai cumprir 2 grandes objetivos. Treinar pessoas e morrer na cruz. Para poder ir aos céus. Que você possa viver esta missão de treinar, de ensinar, de doutrinar os seus filhos, de levar a palavra de Deus ao necessitado e ao aflito. Mas eu vou voltar a esta pergunta, antes de entrarmos em Mateus. Você se considera um Abraão? Você se considera um Moisés, que teve que deixar o palácio e deixar de ser príncipe para viver no deserto? E ser o libertador e o legislador de Deus? Você se sente um Abraão? Você se sente um Moisés? Você se sente uma Débora? Eles deixaram as suas redes. Qual é o sacrifício que você tem feito? Qual é o sacrifício que você vai fazer este mês? Vamos entrar na vida de Levi. Mateus ou Levi. Em algumas passagens se fala Levi. Ele era chamado Levi, Mateus. Não sabemos direito por que o seu nome foi trocado. Por que houve esta mudança? Mas sabemos que isso é normal, isso é comum dentro do contexto bíblico e espiritual. A mudança de nome para um novo tempo, para um novo chamado. Então Levi começa a ser chamado de Mateus. E quem é este Mateus? Este Mateus é um dos discípulos que Jesus chama. É um dos discípulos que vence a primeira, a segunda, e é escolhido para a terceira etapa. Mas quem é esse Mateus? Este Levi. Ele é um publicano, um cobrador de impostos. Ele era uma pessoa odiada. Porque não sabemos ele, mas sabemos que a maioria dos publicanos, eles eram injustos e cobravam cargos, cobravam impostos muito alto, muito além do que se devia. Muitos deles fizeram fortuna cobrando altas taxas e corrompendo e roubando o povo. Por isso qualquer publicano, com certeza, como há no meio político, como há em qualquer área, há pessoas boas e pessoas ruins. E há exceções. Sabemos que os políticos no Brasil são corruptos, mas há exceções. Sabemos que no tempo de Jesus, entre os publicanos, eles eram corruptos. Enriqueciam à base de roubo, à base de taxas altas, colocando um jugo, um peso ainda maior sobre o povo. Mas em todo caso, há exceções. Sabemos que há muitos pastores que entraram para o Evangelho pensando em enriquecer, mas há exceções. Há exceções. Mateus, ele é um cobrador de impostos. Jesus, ele está em Cafarnaum, e Cafarnaum é o local mais importante ali da região. E Jesus, nessa etapa, já começa a acontecer muitos milagres. Diga, muitos milagres. Diga de novo, muitos milagres. A maioria dos milagres de Jesus, para não dizer todos,
aconteceram em Cafarnaum. E Mateus era um publicano em Cafarnaum. Então Mateus, ele ouviu muitos testemunhos. Ele deve ter visto Jesus muitas vezes. O próprio Mateus, no seu evangelho, quando acontece a ressurreição da filha de Jairo, ele diz, Mateus escreve que todo o país ficou sabendo que a filha de Jairo ressuscitou. Por isso, quando vemos Jesus passando e chamando Mateus, e Jesus olha para Mateus e diz, segue-me. E em seguida, a reação de Mateus, e ele, se levantando, o seguiu. Diga, ninguém vai seguir um qualquer. Por que que esses discípulos começam a seguir Jesus? Os primeiros, como nós vimos, porque João Batista falou, é este. Este é o Messias. Então eles não estavam seguindo um qualquer, mas o seu discipulador, aquele que tinha batizado eles na água, disse, este é o Messias. E eles começaram a seguir Jesus. E no caso agora de Pedro, Pedro recebe um milagre e começa a seguir Jesus. E Mateus ouviu sobre todos os milagres, e em especial o da filha de Jairo. Jesus passa e diz, segue-me. E ele, se levantando, o seguiu. Isso significa, como eu falei, ninguém vai seguir um qualquer. Ninguém vai seguir um desconhecido. Não foi uma palavra sobrenatural. O segue de Jesus, o segue-me de Jesus, não foi carregado de profecia. Foi um convite normal. Só que Mateus já sabia quem ele era. Você já sabe quem Jesus é? Há uns meses atrás nós fizemos o plano de leitura. E o propósito é que você conhecesse Jesus. Porque a maioria não conhece Jesus. A maioria conhece o Jesus empresário, o Jesus psicólogo, o Jesus prosperidade. Mas a maioria conhece o Jesus profeta. Mas poucos conhecem Jesus, o Filho de Deus, o Pai, o Messias, o enviado, o Salvador do mundo. Mas Mateus, ele recebe um convite de um homem que ele conhece e de um homem que faz muitos milagres. Agora, eu estou falando de milagres porque eu acho que não é novidade, milagre não salva ninguém. Milagre não faz ninguém seguir a Jesus. Eu lembro que quando acompanhei o apóstolo Gerson na última viagem a Israel, nós sentamos ali no centro de Cafarnaum. E quando o guia falou, vamos sentar aqui para a gente conversar, bater um papo, tirar algumas dúvidas. Nós sentamos, eu fui o primeiro a levantar a mão. Posso fazer uma pergunta para você? Ele pode. Eu gostaria de saber por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Porque a palavra mostra que tudo que foi profetizado e todos os sinais mostravam que ele era o Filho de Deus. Por que, na época, os judeus não aceitaram ele como Messias? Se a própria palavra que vocês leem até hoje falava que ele era. Foi porque até hoje você não recebe Jesus como Salvador. Se você conhece a Bíblia toda e você sabe que todas as profecias dizem que ele é o Salvador. Aí ele ficou meio assim, porque na época tinham 7, 8 grupos de judeus e nenhum deles aceitou Jesus como Messias. Falei assim, mas você sabe. Porque você é uma pessoa inteligente e fez faculdade, você sabe toda a lei. Você sabe toda a lei. E toda a palavra profética mostra que ele é o Messias, ou eu estou enganado. Ele falou, E por que você não crê nele como Salvador? Aí ele não respondeu. Mas nós estávamos em Cafarnaum. E Cafarnaum foi a cidade onde Jesus fez praticamente todos os milagres.
Foi lá que Jesus ressuscitou a filha de um sacerdote. Foi lá que Jesus ressuscitou a filha de Lázaro. Foi lá que ele fez grandes milagres. O que eu estou querendo dizer com isso é que não foi por causa dos milagres que Mateus e nem Pedro seguiram a Jesus, mas foi porque se arrependeram dos seus pecados. Eu conheço um monte de gente que recebe milagres, mas não aceita Jesus como Salvador. Porque para aceitar Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Tem um monte de gente procurando milagre, procurando a bênção da paz, procurando a bênção da prosperidade, mas não tem. Porque antes precisa aceitar Jesus Cristo, e para isso é necessário arrependimento. Por isso eu não quero que você pense que nenhum dos discípulos, muito menos Pedro e Mateus, seguiram a Jesus por causa dos milagres. Você quer que eu te prove isso? Sabe o que Jesus fala de Cafarnaum? Jesus fala de Cafarnaum. Ele diz: ai de ti, Cafarnaum, que será levantada aos céus e descerá ao inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido mais milagres, tivesse acontecido os milagres que aconteceram aqui, Sodoma e Gomorra não seria destruída. Por que que Cafarnaum não se salvou e vai ser lançada ao inferno? Por que todos que moravam em Cafarnaum e viram todos aqueles milagres não se salvaram? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Se você quer seguir Jesus, se o Senhor tem chamado você, se você quer caminhar para o segundo nível de intimidade, para o terceiro nível de intimidade ser escolhido, é necessário arrependimento. João Batista, vimos que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, e a palavra diz que João Batista não fez nenhum milagre, mas ele era o maior profeta nascido de mulher. Jesus começa a ter os seus primeiros discípulos, e ele não fez nenhum milagre, mas depois ele começa a fazer. E Mateus não seguiu Jesus por causa dos milagres. Diga: eu não estou aqui por causa dos milagres. Tem hora que no ministério começa a acontecer um monte de milagres. Deus começa a abrir porta, é cura, é prosperidade, é restituição nos casamentos, na família. Aí a pastora Carla muitas vezes chega para mim e fala: mas Marcos, Deus abençoou aquela pessoa, e aquela pessoa nada. Aquela pessoa não vai nem na igreja para agradecer a Deus. Eu sempre falo para ela: milagre não salva ninguém. O milagre de ontem nós já esquecemos. Só que ela ficava repetindo isso várias vezes. Puxa, Marcos, você viu aquela pessoa? Você viu o que Deus fez? Houve uma palavra profética, aquela pessoa foi abençoada. E olha como ela está. Ela não acredita em Deus, nada. Até que um dia eu contei o testemunho de um milagre. O milagre da mãe dela. E eu falei de uma reunião que nós estávamos fazendo, e a mãe dela estava passando mal do coração. E a mãe dela depois mesmo se levantou e deu testemunho, falando que com certeza ela ia morrer naquele dia, porque ela estava tão mal do coração, e fez os exames, e tinha passado mal, e estava muito mal, e orou, e na hora Deus curou. Só que quando eu contei o testemunho depois de algum tempo, nem ela lembrava mais. Ah, é? Deus curou minha mãe. Tinha esquecido. É minha sogra, por isso que eu não esqueci. Que nem Pedro. Mas ninguém vive de milagre. Ninguém se converte por causa de milagres. Ninguém atende um chamado por causa de milagres. Você tem que atender um chamado por causa de um propósito, por causa de uma missão. Você tem que seguir a Jesus por causa de uma missão. E só segue a Jesus quem ouve o chamado e faz um sacrifício. E nós estamos vendo aqui a vida de Mateus, que ele viu muitos milagres. E quando Jesus chama, de imediato ele se levanta e segue a Jesus. Mas Jesus, quando ele chama Mateus, aquilo não é algo bom.
se nós olharmos, Jesus ia ser muito criticado. Jesus ia ser muito discriminado. Hoje pode parecer normal, Mateus, um dos discípulos de Jesus, um apóstolo, mas imagine você ter na sua equipe uma pessoa odiada. Mas quando Mateus ouve o chamado, ele atende. E isso me deixa muito feliz, porque Jesus não chama ninguém por interesse. Jesus não te chama por interesse. Jesus não forma grupinhos e panelinhas por interesse. Jesus monta uma equipe para que o propósito seja cumprido. Na equipe de Jesus havia um publicano que cobrava impostos, e mais à frente nós vemos Jesus chamando uma pessoa que fazia parte de um grupo organizado para matar e para se rebelar contra os publicanos e contra o Império de Roma. Jesus não monta grupinhos como a gente monta. Grupinhos, amiguinhos, panelinhas. Todo mundo se ama. Não. A equipe de Jesus é uma equipe completa, diversificada, para cumprir um propósito. Não podemos simplesmente fazer parte de uma comunidade, de um grupo, porque nos sentimos bem, porque nos amamos, ou porque temos muitas coisas em comum. Mas as pessoas que Jesus chama são pessoas diferentes, que pensam diferente, mas com o propósito de viver uma missão, a de Jesus. Quando Jesus chama Mateus, Mateus faz algo especial. Diga, um banquete. Quando nós vemos Mateus seguindo a Jesus, ele está feliz por seguir alguém que vinha para perdoar dívidas, ao invés de cobrá-las com rigor. Mateus está cansado daquela vida de cobrar impostos. E quando aquele que o chama é para perdoar pecados e tirar este jugo, de imediato ele segue a Jesus. Mas nós estamos falando agora de um banquete, diga, o banquete. Porque Mateus, quando ele é chamado por Jesus, ele faz um grande banquete. O banquete de Mateus parece ter tido o caráter de uma festa de despedida para seus amigos. Dali em diante, Mateus e seus amigos seguirão caminhos diferentes. E ele se despedirá deles em paz. Podemos acreditar que Mateus fez o banquete com a intenção de apresentar Jesus aos seus amigos e vizinhos, procurando com o zelo característico de um jovem discípulo, introduzir outros a tomar a mesma decisão, de induzir os outros a tomar a mesma decisão que ele, ou de pelo menos esperando alguns pecadores presentes que pudessem sair do caminho do mal e seguir pelo caminho da justiça. Quando Mateus ele é chamado, ele faz algo especial que os outros não fazem. Ele faz um banquete e convida todos os seus amigos. E o propósito desse banquete, primeiro, é como se fosse uma festa de despedida. A partir de agora, a minha vida vai mudar. A partir de agora, eu não sou mais publicano. Eu sou discípulo de Jesus. Nós vemos quando Eliseu chama Elias, e ele tinha 12 juntas de bois, ele queima aquele material, ele sacrifica um boi, faz um churrasco e se despede da sua família. Eliseu chama Elias, e Elias faz uma festa, se despedindo da sua família, do seu antigo trabalho, dizendo, não tem mais volta. A partir de agora eu sou discípulo de Eliseu. E Elias começa a seguir Eliseu. A mesma coisa nós vemos aqui em relação a Mateus. Ele faz uma grande festa, convida a sua família, os seus vizinhos, amigos de trabalho. E o propósito desse banquete é deixar bem claro, a partir de hoje, eu sou discípulo de Jesus, eu vou seguir Jesus. Mas por detrás desse propósito, havia o interesse que os seus amigos conhecessem a Jesus. Conhecessem aquele homem que seria o seu mestre. Conhecesse aquela pessoa a qual Mateus ia seguir dali em diante.
O banquete, quando é feito, ele tem duas visões. A visão interna daqueles que estão participando do banquete é que o banquete é muito agradável, inocente, edificante. É um discípulo novo, querendo agradar o seu mestre, querendo mostrar a todos quem é o seu mestre e a mudança de vida que ele vai ter. Mas há uma visão externa. Muitas pessoas de fora estão olhando. Os fariseus e escriba, para eles, é um escândalo. Como é que Jesus, este seu discipulador, este seu mestre, como é que este come com pecadores? Como é que ele come e se assenta à mesa com publicanos? Vou fazer uma pergunta. Você já se despediu? Todo mundo sabe que você é crente? Todo mundo sabe que você adora o Senhor? Você já fez uma festa de despedida? Ou você está uma hora na festa com os publicanos e outra hora querendo seguir a Jesus? Uma hora você está com o pé no mundo e outra hora você está com o pé na igreja. Você já deixou bem claro para todo mundo que você é crente, que você é seguidor de Jesus e que você vive a palavra de Deus? Porque quando Mateus é chamado, ele prepara um banquete para homenagear o seu mestre, para convidar a todos, para que todos conheçam o seu mestre e deixar bem claro, a partir de hoje eu não sou mais um pecador, eu não sou mais um publicano, eu sou um discípulo de Jesus. Para quem você falou? De quem você se despediu? Você fez um banquete? O que você fez para se despedir do mundo? Porque a palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você é amigo do mundo? Se você é amigo do mundo e anda como o mundo anda e vive como o mundo vive, você é inimigo de Deus. Você tem o maior inimigo de todos. Quando o discípulo é questionado, nós vemos que Jesus responde. Porque o discípulo era novo, ele não tinha ainda a base para discutir e responder aquela questão. Então Jesus, vendo que o seu discípulo é questionado, Jesus se mete naquela discussão e responde. A primeira resposta de Jesus é como um médico. Eu frequento a casa dos pecadores porque sou um médico. Eles estão doentes e precisam de cura. Onde deveria estar o médico, se não entre os mais graves, os gravemente aflitos? A primeira resposta de Jesus à sua crítica, por estar junto com os pecadores, junto com Pedro, junto com Mateus, junto com Marcos, junto com você, Jesus responde, e ele diz: eu sou médico, eu estou para curar, eu estou para abençoar. Jesus responde como um profissional, como um médico. Diga: o Senhor é o meu médico. A segunda resposta de Jesus vem como governamental, político. Jesus responde como um político e ele diz: é uma boa política ser amigo dos devedores, amigo dos pobres, amigo dos aflitos. Porque como ele mesmo ensinou, ele diz: aquele que muito deve, muito vai me amar. E estes pecadores, como eu e como você, devíamos muito. E Jesus, ele responde como um político: é bom ser amigo do Marcos, é bom ser seu amigo, porque quem muito deve, quando for perdoado, muito amará a Deus. E quem deve pouco, amará pouco. E a última resposta é como um instinto natural humano. E ele diz: eu faço isso porque isso é normal, isso é natural. É como um pastor que vai atrás da ovelha perdida. É por isso que Jesus está chamando os publicanos, os pecadores, os maiores devedores. Se você foi chamado e você devia muito, é por isso que você ama muito a Cristo hoje. Jesus, ele diz em Mateus 9:13, porque eu não vim a chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento.
Jesus não veio chamar os bons, os certinhos, os perfeitos. E é aí que nós voltamos na equipe de Jesus. Um certo escriba, um homem que conhecia a palavra, disse: Senhor, eu vou te seguir. E Jesus falou: olha, eu acho que é melhor não. Eu acho melhor não, porque eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Um certo jovem muito rico veio para conversar com Jesus, e Jesus diz: te falta uma coisa. Pega tudo que você tem e dá aos pobres, e me segue. Primeiro, eu gosto disso porque Jesus não chamou nem ele por causa do dinheiro. Deus não chama as pessoas ricas por causa do dinheiro. Jesus falou: pega tudo que você tem e dá aos pobres, e depois me segue. Jesus está formando uma equipe de pessoas, de seres humanos, de pessoas endividadas, de pessoas pecadoras. Ele chama aqueles que muito devem, porque muito vão amá-lo. Ele não está formando um grupo, uma panelinha, com aos olhos de outros, ou com os nossos olhos, com os melhores. Porque quem não gostaria de um escriba na sua equipe? Quem não gostaria de um jovem rico na sua equipe? Mas Jesus, ele não forma a sua equipe com conveniências. Ele forma com um propósito. Com o propósito daqueles que o seguem. Daqueles que deixam as coisas para trás e fazem sacrifício para segui-lo. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer? Qual é o propósito que você está aqui? Qual é o propósito? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para seguir Jesus? Você está disposto a fazer um banquete? Você está disposto a dizer para todo mundo, todos seus vizinhos e amigos, companheiros de trabalho, que você é discípulo? Eu gostaria que você se colocasse de pé. E esta noite há um propósito de que você aumente, que você suba de nível e de etapa no seu relacionamento com Deus. Você pode fazer parte da multidão, você pode fazer parte dos 500, você pode fazer parte dos 120, você pode fazer parte dos 70, dos 12. Mas o Senhor está nos chamando esta noite. Ele diz: segue-me, porque Ele quer que você suba de nível, que você saia do nível 1, da primeira etapa, e vá para a segunda etapa. Do primeiro nível mais básico, ocasional, para um nível diário. E do nível diário, para uma escolha, para ser escolhido por Ele, para ser chamado por Ele. Suba ao seu nível, suba a sua intimidade, aumente a sua intimidade com Deus. Vença todos os obstáculos, todos os sentimentos, a mistura de sentimentos, a confusão da alma, a perturbação da religião, das placas, para se lançar aos pés dele e reconhecê-lo como o Senhor e único e suficiente Salvador. Vencer o medo. Essa ideia esvaziante, dizendo: Senhor, se retire de mim. O Senhor não quer se retirar, o Senhor quer te chamar. O Senhor quer que você esteja com Ele, caminhando com Ele. O Senhor está chamando você. O Senhor quer mais de você. O Senhor quer um sacrifício. O Senhor quer que você se sinta um Abraão, que você se sinta um Moisés, que você se sinta uma Débora, uma Esther, que você se sinta um dos discípulos, dos 12, dos 70. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer?
Sabemos que não é o milagre que vai fazer a diferença na sua vida, mas ele vai acontecer conforme as necessidades. Jesus não brinca com o seu poder, com o poder e a autoridade. Ele não faz milagres para brincar, mas todos os milagres há um propósito para suprir uma necessidade, resolver um problema e ensinar os seus discípulos. Os milagres vão acontecer. Se há hoje ainda uma mistura de sagrado com profano, um desejo de caminhar com Deus, ao mesmo tempo o clamor dizendo: Senhor, se retires de mim, porque eu sou pecador. Peça perdão a Deus, porque o Senhor veio chamar os pecadores, os sujos, os imundos, aqueles que estão no mundo, aqueles que colocam uma carga, um jugo sobre as pessoas, como chamou a Mateus, os publicanos, que colocavam uma carga ainda maior. Ele agora chama Mateus, como ecoou depois do seu chamado, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quando eu leio a história de Mateus, me vem em mente a história de Zaqueu, outro publicano. Se há algum publicano no nosso meio, pessoas que cobram, que apontam o dedo, que exigem, que colocam cargas, peso, jugo sobre os outros, o Senhor está te chamando. Você está cansado de cobrar, você está cansado de reclamar, de murmurar, de exigir. O Senhor te chama. Senhor meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres, meu Pai, de valor neste lugar. Você tem valor. O Senhor te chama para ser um homem de Deus na sua família, uma mulher de Deus na sua casa, na rua, na faculdade, no trabalho. O Senhor tem chamado homens e mulheres para serem discípulos, para serem os seus seguidores, para serem exemplo, para serem modelo para a família, para a sociedade, dizendo: é possível ter uma vida de santidade, é possível vencer a corrupção, é possível ter uma vida de paz e prosperidade nesta terra, é possível. O Senhor me chamou. Senhor, eu te peço, meu Pai, que toda mistura de sagrado com profano, que toda confusão e perturbação, meu Pai, seja desfeito. Como o Senhor chamou os primeiros discípulos, meu Pai, e havia muito a ser ensinado, nós estamos aqui, meu Pai, para aprender. Nós estamos aqui, meu Pai, com a consciência que precisamos ser trabalhados, que precisamos, como uma terra, meu Pai, boa, mas que ainda está dura, que precisa ser, meu Pai, trabalhada e arada, para ser semeada e ter uma grande colheita. Temos consciência, meu Pai, que somos pedra preciosas, que precisam ser lavadas, que precisam ser cortadas, polidas, meu Pai, para que todos possam reconhecer o seu valor. Sabemos, meu Pai, que somos como uma laranja, e que precisa ser colhida no tempo certo, na estação da colheita, meu Pai, para sermos uma laranja doce, doce como mel, agradável e desejada, meu Pai. Por isso, Senhor, nós nos colocamos como seus primeiros discípulos se colocaram, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu chamado, para ir, meu Pai, e ver, te conhecer, te acompanhar. Nós estamos aqui, meu Pai, para aprender a sermos, meu Pai, os discípulos desta geração, para sermos os homens e mulheres de Deus desta geração. Não para viver em quatro paredes, em uma comunidade, meu Pai, em uma panelinha, em um grupo de amigos, mas para sermos as pessoas maduras, prontas para serem enviadas, meu Pai, para levar as boas novas, para manifestar e apresentar o Senhor, o teu caráter, a tua missão. Senhor, vai trabalhando no coração de cada um de nós. Senhor, nós nos abrimos, meu Pai, para aprendermos, para desaprendermos. Nós nos abrimos, meu Pai, para sermos limpos, purificados. Nós nos abrimos, meu Pai, para ver e ouvir.
para te seguir, para ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Senhor, forma, meu Pai, aqui neste lugar o teu discipulado. Forma aqui neste lugar, meu Pai, a tua igreja. Forma aqui, meu Pai, o teu povo que vai fazer a diferença, meu Pai, no Miguel Badra. O povo, meu Pai, que vai levar a palavra da verdade. O teu povo, meu Pai, que vai fazer a diferença nesta geração. Professores, meu Pai, comerciantes, empresários. Levanta, meu Pai, deste lugar, pessoas que vivam o Evangelho. Não o misticismo, não a religiosidade, não a placa local, mas que viva a verdade do teu reino, meu Pai. Diga, Senhor, continue ministrando ao meu coração. Continue me preparando para as grandes coisas. Senhor, eu quero fazer parte do seu discipulado, da sua equipe, dos homens e mulheres que vão fazer a diferença no Miguel Badra, que vão fazer a diferença em Suzano, que vão fazer a diferença no Alto Tietê, apresentando o Senhor como o único e suficiente Salvador, como o Rei dos Reis, como meu Pai, como meu Salvador. Diga, Senhor, eu estou disposto a fazer um sacrifício.